Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse programa, grande mestre Alex Nascente. E nós estamos com o grande Rafael de Moraes Dots, né? Isso mesmo. Para não ficar com a mãe e ficar chateada. Tem que chamar o Moraes, senão fica chateada. Senão fica chateada. Rafael, te apresenta. É um prazer inenarrável te ter aqui, né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto muito importante, né, Alex? Que a gente ainda não explorou internamente dentro do nosso podcast, né? Acho que, na verdade, dois, né? Desenvolvimento aí mental das pessoas, exato, né? Desenvolvimento humano aí através do poder dos livros e também, né? Educação financeira. Educação financeira Pessoal, porque a gente fala muito em fluxo de caixa, a gente fala muito em gestão, finanças e coisa e tal, mas a gente esquece que por trás de todo CNPJ tem o CPF, e se tu não tiver organização no teu CPF, a tua empresa vai estar desorganizada. Rafa, larga aí para nós aí, Rafael de Moraes Dots, né? É um prazer estar aqui, participar do podcast de vocês. Acompanho vocês pelas redes sociais, acompanho alguns episódios. Também dar os parabéns pelo nascimento do Pedro, né? É verdade, obrigado, saúde, cara, obrigado. Que traga muitas felicidades para vocês. Obrigado. E que puxe a mãe. Não, mas puxar o pai que tem a saúde, né? Não, mas ele já é mais parecidinho com a Ivana, já nasceu... Sorte do guri, sorte. O cabelinho bem pretinho, né? Então, assim, dar os parabéns para vocês, né? O conteúdo que vocês distribuem, tanto para o empregador como o profissional. A gente, às vezes, tem que estar pagando por cursos e por palestras e workshops, e vocês distribuem de uma maneira simples, acesso fácil, e está aí, né? Nas plataformas de vocês, dá os parabéns e vida longa ao Café e Negócio. Show de bola. Perfeito. Cara, a gente sabe que, assim, ó, a gente, esse é um projeto que eu discutia com o Alex há muito tempo, tá? O podcast, propriamente dito. A gente tinha uma dificuldade muito grande de eu conseguir trazer o que tem dentro dessa mente desse homem. Abrir a caixa preta. Cara, tu não tem uma entrada USB para mim acessar de forma que não seja o professor, né? De forma que não fosse o professor. Porque são muitos anos, né? Como consultor e professor universitário. Sim. Então, tu cria uma casca ali, uma blindagem, né? Cara, é assim, ó, se tu olhar os primeiros conteúdos nossos lá do perfil dele, cara, assim, nós levantava a câmera e ele já puxava até um sotaque, morou muito tempo fora, né, cara? Incorporava o professor. Era a coisa mais... vinha. E aí, não é questão do personagem, cara, mas assim, num posicionamento muito mais voltado, né, para a questão educacional. E aí, então, a gente criou o podcast justamente para trazer essa educação empreendedora de forma simples, gratuita, e tirar, cara, assim... Simples, mas não simplória. Exato. Desmistificar muita coisa que parece difícil, né? E, cara, e assim, ó, e se tu parar para pensar, o empreendedorismo hoje é a única maneira que a gente tem de transformar a realidade econômica da vida das pessoas e do próprio país, né? Por quê? Porque hoje o que move a economia do país é o setor pequeno privado. Negócio, né? É o pequeno, é o micro, pequeno negócio. E, cara, e a gente vê hoje os números absurdos em relação à questão do endividamento das pessoas, né? Eu já quebrei 2 vezes, cara. Já tive bastante problema com endividamento justamente por conta de não ser organizado. Até conhecer o INDEC, aí melhorou. Exato. Na verdade, cara, melhorou, na verdade, cara, quando a gente começa a entender o processo, a gente vê que, cara, não, peraí, o grande culpado da nossa realidade é nós mesmos. Tanto pelo sucesso como o fracasso. Exato. E aí não tem que culpar os outros, o governo. Exato. E aí sonhos sem ações práticas e concisas é devaneio. A gente tira aquela responsabilidade do outro e entende que a responsabilidade é só da gente. Sim, exatamente. E eu vou contar um pouco da minha história, então. Eu sempre tive facilidade com os números desde pequeno, desde a escola. E aí, como a maioria do piá, do guri, tentei ser jogador de futebol, não consegui. Vi que não ia ser um bom jogador, né? Tive a consciência, né? Aí ele misturou o vôlei com o futebol. Aí eu falei, cara, eu vou estudar. Aí resolvi estudar. Com 18 anos, comecei o curso técnico em contabilidade no DIVA. Aí fiz o curso, comecei a trabalhar nas lojas Fischer, antigas lojas Fischer. Sim. Aí trabalhei durante 2 anos, depois o grupo Quero comprou eles, né? E aí fiquei de 2016 a 2008 ali, depois trabalhei no Jornal do Povo e mais um ano no Senac.
E aí, em 2010, eu passei no concurso da ESA, onde eu fui pro Exército. E engraçado que foi nesse período aí, numa dessas 3 empresas, que eu tive meu primeiro não, que foi quando eu resolvi estudar. Foi assim, eu pedi um aumento para um chefe dessas 3 empresas aí, não tem por que falar, mas foi assim, eu pedi um aumento, ele falou, não tem como, e aí eu falei, não, beleza. E eu falei, cara, eu vou estudar, vou buscar o melhor para mim, para não depender, né, de aumento, alguma coisa. Daqui a pouco, se ele me desse R$50, R$10, eu estava lá até hoje, e não tinha evoluído o tanto que eu evoluí. Então... Foi um não que foi um pontapé na bunda para frente. Exatamente. Isso então, mesmo. eu tomei aquele não, eu falei, cara, não vou ficar dependente, vou estudar e vou buscar o melhor. E através do estudo, não adianta. A gente que vem de família humilde, escola pública, é o estudo, não adianta. É a maneira mais simples, mais barata e mais eficiente. Claro, a gente, né? Então, em 2010 eu passei na ESA, em 2011 eu fui para Alegrete, no período básico, em 2012 para o Rio de Janeiro, fiquei lá o ano todo. E aí, no final do ano, eu me formei e fui morar em São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado do Amazonas. Do Amazonas, né? Mas tu não foi parar também? Aí eu fiquei 2 anos lá, depois 4 anos em Santiago, mais 3 anos em Macapá, voltamos para Santa Maria, e Santa Maria nós viemos para Cachoeira. Que tu é natural daqui, né? Sou eu e a Natália, somos naturais daqui. E aí, se vão quantos anos de jornada? 10 anos? 2010, que eu passei, agora... 2011 a 2015, né? Show. 2025. 15 anos. São 15 anos. 14, 15 anos. 14, 15 anos. Não, e ele dança com nós na Chiru, né? Exato. Dançarina. Ainda, é bom a gente botar na mesma página, né? Porque eu e o Dots, nós dançava desde piá, né? Na verdade, ele era juvenil, já era adulto, né? Sim, agora nós igualamos o Chiru. Agora nós igualamos dos velhos, nos 35 mais. Mas, cara, como é que nesse meio tempo surgiu essa história, assim, de números, né? De falar de gestão financeira para pessoa física? Eu, quando cheguei lá em São Gabriel da Cachoeira, eu conheci um sargento mais antigo lá, e ele fez a seguinte pergunta: e aí, Dots, vai estudar, fazer uma faculdade, um curso, alguma coisa? E aí não, sargento, já estudei demais, né? Fiz curso técnico, fiz 3 anos de cursinho, já estudei 2 anos na escola de formação. Eu falei, não, chega, agora eu vou curtir. Aproveitar a vida. Agora eu sou concursado, não preciso mais estudar. Aquele clássico de sempre. Né? E a vida ganha. Não precisa mais. E ele insistiu, mas Dots, faz um concurso, faz uma faculdade, um curso, né? Especializa ele. Aí, o que tu acha que eu fiz? Óbvio que eu não estudei, né? Fiquei 10 anos praticamente sem estudar, sem me qualificar, né? E mais que nem eu brinco, nem tudo foi derrota. Nesse período, eu pude ajudar a Natália, minha esposa, a fazer uma faculdade, uma pós-graduação que ela fez, e ela passou no concurso da prefeitura aqui de Cachoeira. Show. E aí, com isso, a gente conseguiu vir para cá. Né? Ela veio, aí eu consegui entrar com pedido de interesse próprio. E isso foi em 2022, que ela passou, 2023 a gente veio. Legal. E aí foi quando aí em 2022 eu fui lá para o Rio de Janeiro, que a gente faz um curso de aperfeiçoamento, depois de 10 anos. E lá todo mundo estudando, falando sobre concurso, faculdade, e eu naquele limbo, né? Não, já era, só vou esperar aposentar agora. E aí eu falei, conversando, assim, aí começou aquela coisa, né? Cara, só eu que não estou fazendo nada, não estou... Aí acabou o curso, eu voltei ali no meio do ano, setembro, por ali. Com aquela sementinha. Aquela coisa ali, né? E eu falei, cara, será que só eu estou certo ou eles estão errados, né? E aí foi, em 2020 também, quando eu morava lá em Macapá, alguns colegas falavam sobre bolsa, mercado financeiro, teve a pandemia ali, que a bolsa caiu bastante, né? E aí todo mundo começou a falar aquela coisa, e eu gostava de números, sempre gostei. Aí eu comecei a me interessar, estudar, acompanhar podcast e coisa. E aí aquela coisa assim, no final do ano ali, 2022, eu tinha a Copa do Mundo ali, que foi fora de época, né? Copa do Catar. E aí eu estava de férias, falei, cara, eu vou começar a ler. Não tinha o hábito de leitura, nunca... Sempre assim, né? Não, agora passei num concurso e deu, não preciso mais estudar, não preciso mais ler. Então, aí no final do ano eu falei, cara, vou começar a ler. Aí a gente morava lá em Santa Maria ainda. Aí eu fui lá no shopping procurar um livro, né? Que todo mundo indica do mercado Pai rico, pai pobre. Fechou. O principal, né? O pai rico, pai pobre. É o inicial, né? O básico, ativo, passivo, renda passiva, renda ativa. E aí eu fui lá no shopping, não achei o livro, e eu falei, cara, mas eu vou começar a ler hoje. Ah, não. Aí peguei e fui no celular, né? Pai rico, pai pobre, PDF grátis. Aqui e comecei. Mesmo, já é. E fui. Cara, eu comecei a ler. E aí foi assim, ó,
devorei o livro no celular mesmo. E desde então comecei a ler, criei o hábito da leitura e vi o quão importante e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe nada. Exato. Só sei que nada sei, né? É a clássica do Platão. Então aí, li Pai Rico, Pai Ló, Sócrates. Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, aí fui. Teve meses que eu cheguei a ler 3 livros num mês. Mas também vi que não era o ideal, sabe? Eu peguei e comecei assim a fazer... Hoje eu faço uma leitura mais ativa. Procuro estudar o livro realmente, anotar. Porque às vezes não é quantidade, né? Eu tinha aquela coisa, preciso estudar. Aí muita coisa que eu lia, eu acabava esquecendo, sabe? E aí hoje eu faço uma leitura mais devagar, um livro por mês, mais organizado, assim, leio, né? E ficha técnica, nota técnica. É interessante, né? A gente aprende ouvindo, escrevendo, falando, né? Porque isso, né? Para você que está nos ouvindo, você aciona a parte cognitiva. Isso. Tá? E tem mais. Como tu falou, o ideal até, se você puder, é o seguinte: baixa o livro, tá? Em em audiobook, tá? Que você vai estar desenvolvendo a parte auditiva e ao mesmo tempo acompanha a parte visual e transcrição. E depois conta para alguém. Porque aí fecha o circuito. E cada vez que tu está ensinando, tu está, né, especificamente aprendendo mais e formatando o processo de ensino. E outra coisa, e não esquecendo, né, a parte mais importante, que é a aplicação daquilo que tu está aprendendo. Agora, o último livro que eu li do Caio Carneiro, ele fala... Tem gente que tem obesidade intelectual. Sim. O cara acumula. Sim. Tantas pessoas com mestrado, com doutorado, e não aplica, né? Não coloca em prática aquilo ali. E, às vezes, quem tem menos estudo, coloca em prática, faz o que tem que fazer e tem mais resultado do que quem tem uma pós, um negócio, né? E tu sabe, Dortes, assim, que se a gente for pegar, por isso que hoje é tão vamos dizer assim, prostituído a posição do coach, porque quando veio a primeira leva de formação dos coaches... É julgado, né? Mas assim, cara, se a gente for pegar a metodologia do coach, cara, ela é excelente, velho. Ela funciona mesmo. Mas só que assim, as pessoas elas aplicavam para as outras e a vida delas continuava uma bagunça. Sim. É a mesma coisa assim, ó, me desculpa, não estou falando mal, mas eu conheço alguns psicólogos que são fora da casinha. São fora, totalmente fora. Fizeram psicologia para eles mesmos. Não aplica na própria vida, né? Então assim, ó, não estou generalizando. São uns 2 ou 3 que eu conheço, tá? Mas aí assim, ó, como é que tu vai te posicionar hoje como um profissional sendo que tu não aplica em ti, em si próprio? Não tem resultado, tu não tem... E tu vai mudar a vida das pessoas. Mas a gente usa a técnica, tá, beleza, mas se a técnica é tão boa e funciona, por que tu não aplicou? É aquela coisa, tem a teoria, mas não tem a prática. Perfeito. Né? Exato. Esse é um grande detalhe da gente bater, tá? Porque assim, não adianta você só desenvolver o hábito da leitura. Sim. Se você não compreender o que você está lendo, né? Porque introspectar isso e aplicar isso, né? Você não tem resultado. E sem resultado, você não tem chancela. Sim. Entendeu? Sim. E isso te frustra, a ti mesmo. Claro, né? claro. Leitor, e eu percebi isso, como eu estava lendo muito livro, e eu, cara, aí acabava esquecendo, e eu falei, não, peraí. Aí eu mudei. Eu falei, não, eu preciso ler menos, mas com qualidade. Exato. E aplicando nisso, né? Aplicando na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E hoje eu percebo que no tempo que eu comecei a ler e me capacitar, o quanto eu mudei, o quanto eu evoluí. E às vezes a gente menospreza isso. Eu também, eu vou ler para quê? Não precisa, vou pegar um resumo, Mas, né, vários benefícios da leitura, né? Combate o estresse, aumenta o vocabulário, tu fica mais confiante, tu consegue debater ideias. Com certeza. Então, às vezes, assim, a pessoa... E é uma maneira tão simples, tão barata, né? E aí tu quer o clique, né? Não, onde é que está o atalho? Onde é que está o... Agora, né? eu preciso pegar isso. A maioria das pessoas querem o hack. Tá, o hackzinho. Não, eu quero o esqueminha, entendeu? O atalhozinho. No quartel a gente fala o bizu, né? O famoso bizu. Peguei certo. Né? Mas, cara, não existe isso, cara. Se quer ser um profissional de qualidade, não existe isso. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Primeira coisa, não existe hackzinho. Você que está nos assistindo, não existe hack. Põe isso na tua cabeça. Se você quer ser um profissional de amplitude, de qualidade, não existe hack. Agora, tu quer ser apenas mais um? Beleza, tem um monte de hackzinho malandro por aí. Claro, tá? Que dá o atalho, né? E show de bola. Escolha, aqui, saiba mais. Escolha, né? Escolha. Outra, agora tu me puxou a segunda já.
cuidado com os especialistas de palco. Procure especialista que tem campo de batalha, que sabe o que está fazendo. Tá? E aplique. Que nem a gente estava conversando aqui no backstage, né? 10% do teu conhecimento pode ser 100% da outra pessoa. Sim, né? A gente falou, a gente vive em bolhas, né? Faça a coisa acontecer, não fica para você mesmo. E o problema da questão da bolha é que tu acha que tu chegou no teu... que tu só consome aquele tipo de conteúdo. E várias pessoas que tu assiste, que tu acompanha, elas falam também a mesma coisa. E às vezes parece que não, todo mundo sabe disso. E aí eu percebi, a gente começa a conversar, e então... eu comecei a entender também, buscar o meu propósito, vamos dizer assim. Eu gosto muito, sabe, de ensinar, de ajudar. E eu me sinto tão bem, sabe, fazendo isso. E tanto minha filha, né, tu acompanha, né, nas minhas redes sociais. Esse ano eu criei um Instagram para isso, para postar e divulgar um pouco sobre a importância da leitura, da educação financeira. Perfeito. E aí a minha filha também queria fazer vídeo, coisa, a gente aproveitou. Juntou, fizeram tudo, fizeram... E, cara, é assim, ó, e como tu te coloca hoje para mudar a realidade das pessoas, isso é extremamente importante, porque assim, ó, quanto mais pessoas tu ajudar, mais vai te dar subsídio para tu continuar buscando. E às vezes, porque tu sai da zona de conforto total, entendeu? Sim. E é isso que eu falo. O funcionário público, a grande maioria vive numa zona de conforto. E ela é perigosa. Muito perigosa. A gente estava falando sobre o livro, né? Quem mexeu com o meu queijo. É isso, exatamente isso. Às vezes o cara não percebe... E aí tu tem que farejar outros queijos e procurar algo novo, perfeito. Ver se realmente aquilo que fez sentido 10, 20 anos atrás vai continuar fazendo sentido. Amanhã. E isso mexeu muito comigo, sabe? E aí eu procuro me capacitar, né? Tanto estudar na parte da leitura, da educação financeira, e estou tentando passar um pouco que eu sei através das minhas redes sociais. E outra coisa, né, Dots? Quanto mais a gente sai da nossa bolha, vamos dizer assim, quanto mais conhecimento a gente começa a juntar e adquirir, cara, às vezes assim, tu acaba não concebendo determinados pensamentos das pessoas que estão na nossa volta, e automaticamente essas pessoas elas vão se afastando da gente, né? Justamente por conta desse desencontro, vamos dizer assim, de confronto de ideias. Porque daí as pessoas, mas tu começa a ponderar mais determinadas coisas, tu começa a ficar mais seletivo. Mais também, seletivo. Né? E esse é o caminho. E aí tu começa a estar mais intencional. E quando tu tem uma intencionalidade na tua vida, cara, tudo faz sentido. Claro. E aí não tem um porquê, que eu falo. Tu tem que ter um porquê ou um porquê. Se tu não tiver isso, não vai chegar a lugar nenhum. Perfeito. Não adianta, eu quero economizar dinheiro, por exemplo, entrando na área das finanças. Se tu não tiver um motivo, porquê, na primeira recaída, tu vai tirar aquele dinheiro, né? Tu vai resgatar aquele investimento e vai pegar e vai gastar. Então, é importante ter um porquê e ter disciplina. Não adianta ter um método, né? Não existe atalho, não existe mágica. Não existe. Usa lá o Kairos, né? Foco, constância e congruência. Então, é isso. Eu acho que, às vezes... E hoje até eu fiz um post sobre isso. Ontem à noite eu estava conversando com um amigo meu. Ele perguntou... Eu vi que tu postou alguma coisa sobre finanças e investimentos. E a gente vê um excesso de informação. Só que a sensação que a gente está sabendo de tudo, mas é que eu falo, é um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. Perfeito, não tem profundidade. Não tem, porque assim a pessoa ela é enxurrada de informação na televisão, no Instagram, só que tu pergunta para ela, eu vi essa matéria, tu faz 2, 3 perguntas, ela não sabe te responder. Então, falta isso, foco, né, a pessoa pegar, eu quero fazer tal coisa, eu tenho um objetivo por algo ou por alguém, né, que às vezes é mais forte ainda. Claro. E tu buscar aquilo ali, com certeza nada vai fazer tu desistir daquilo ali, né? E às vezes falta isso, um pouco de objetivo, e através do método certo, a gente chega no objetivo. Claro que demora, é um processo, né? Aquele 1% todo dia, o que todo mundo fala. Tem o custo aprendizado. O custo aprendizado, tem a curva toda do aprendizado. Todo, né? Que não é da noite para o dia, né? É que nem esse dia eu estava vendo sobre um piloto de avião. Um piloto de avião, ele começa com um avião, né, de lavoura, né, Sim. PP, até ele chegar
a ter condições de pilotar um Boeing, são quantas horas de voo, né? E às vezes a gente... E a proficiência vem a partir de 10 mil horas. 10 mil horas, né? Tem vários estudos que falam que para ser um especialista, tu tem que ter, no mínimo, né, 10 mil horas. E aí que eu entro na minha raiva, que vocês me brincam comigo e me criticam, que eu tenho uma raiva desses especialistas de final de semana. Os caras fazem um cursinho de 39 pila, agora sou especialista. Sou especialista. Manda uma mensagem que eu... Mas é o empreendedorismo de palco, né? Isso não... Vem de facilidade, na verdade. Vem de facilidade, né? Mas, na verdade, não se sustenta quando vai fazer um trabalho mesmo, né? Direcional. Sim. E aí tu vê, mas tudo isso é interessante, cara. Tudo isso eu acho que isso é importante para que a gente está aqui desnudando muitas coisas, né? Falando de muitas coisas. E então a gente tem que falar assim, a importância... Né? Tu falou ali, eu quero estudar, mas estudar as coisas certas, né? Por exemplo, e qual é a coisa certa, tá? Eu tenho certeza absoluta de falar disso, que primeiro vem o desenvolvimento emocional. Exato. Tudo começa num pensamento, né? Porque o que acontece? As pessoas ficam o filtro semântico, né? Entendeu? Então, tipo assim, tudo é a ótica do teu olhar, tá? Que vem lá do pensamento, sentimentos, né? Ação, resultado. E aí o resultado pode ser positivo e negativo, de acordo com a emoção. Pessoas, né? Muitas na rótula, né? Fazendo na corrida dos ratos, né? Fazendo pai rico, pai pobre. Mas eu digo até um pouquinho mais. Vamos falar bom português aqui. A gente evita ter falar palavrão, mas fazendo cagada a vida inteira, porque cara, não tem um nível de consciência elevado. Mas a emocional dela é abalado, entendeu? Não cria uma estrutura. E a partir de um desenvolvimento emocional consciente, tá? Levantando a régua, levantando o nível de consciência, cara, aí sim, agora nós podemos entender o que está acontecendo. Uma visão, fazer uma análise, às vezes, de fora, para sair um pouco, né? Mais em cima. Parar um pouco e analisar, né? Porque na correria, no excesso de formação, tu não tem essa noção. E aí vem as sobredemandas, cara. Eu entendi, cara. Preciso cuidar da minha finança. Mas aí eu vou desenvolver sobre demanda. E como é que eu desenvolvo minhas finanças pessoais? Disciplina, planejamento, organização, né? Evitar de comprar quando estiver cansado, quando estiver emotivo, quando tiver estresse, quando tiver, por exemplo, quando for comprar alguma coisa, pergunta para alguém, pergunta para a esposa, né? O Caio Carneiro esse dia colocou sigo ele agora, comecei a seguir ele por conta do livro que eu li dele. Ele fala, a esposa da gente, ela sempre tem razão. E é verdade. Ela conhece muito mais nós do que a nossa própria mãe. Ela convive muito mais com nós, né? Tem aquela curva de convivência, né? Claro. Que a gente convive com os pais quando é novo, mas depois vai caindo e vai subindo com a esposa e com o filho, né? É isso aí. E aí ele fala isso, né? A esposa, e ela quase sempre ela está certa, né? Ela tem uma visão privilegiada nossa, né? O tempo todo, sabe? E aí, quando for comprar alguma coisa, pergunta, né, para a esposa, para alguém. Ela vai, não, mas tu precisa mesmo disso, né? E a compra impulsiva, ela está relacionada a isso. Às vezes, por causa de uma desilusão, por causa de uma tristeza, né? Então, ela vai lá e... cansaço, eu trabalho tanto, eu mereço. Eu mereço. Isso, tem alguns estudos que falam que tem até o horário que a pessoa compra influencia. Sim. E quem tem negócio também usa isso, a gente sabe, né? A gente tem uma das nossas especialidades, nós temos uma aceleradora comercial dentro do grupo, né? Então a gente tem que a gente tem os dois lados, né? Reverso, né? A gente trabalha tudo em cima disso, né? Então, tem um horário que a pessoa está cansada, ela vai comprar daqui um pouco e comprou, né? Te vira para pagar. É jogo, né? Quem está vendendo, quem está comprando, mas a pessoa que é consumidora tem que ter essa consciência, tem que parar, né? Em dia de grande fluxo, a pessoa fica no estresse e quer comprar logo para se livrar. Então, tudo isso são coisas que tu pode evitar de fazer uma compra por impulso. E o mais importante, que nem eu falei, ter um planejamento, né? Saber o que fazer, com o que fazer. Então, cada investimento tem um porquê, né? Renda fixa, renda variável. Não adianta falar, não, Alex, compra renda fixa agora que é melhor. Eu não sei para que tu quer esse dinheiro, onde é que tu vai investir, qual é o teu objetivo, quando é que tu vai resgatar. E tudo isso é importante, né? Então, fazer esse levantamento inicial, né? Então, é importante. E outra, investir naquilo que tu conhece.
Não adianta... Muitas pessoas que, né, eu quero entrar nesse assunto só para a gente... Né, muitas pessoas fazem um cursinho no final de semana e saem investidor. Aí querem investir na bolsa. Aí vão lá, eu vou fazer... Pega uma diquinha. Vou fazer day trade, vou fazer trade, né? E poucos esquecem que, cara, na verdade, um investimento saudável é buy hold, né? Sim, swing trade. Só que, cara, tu tem que ter esse spread. Tem lastro. Tem gente que estuda isso a vida inteira e comete erros. Aí tu acha que com um cursinho de final de semana, uma dica no YouTube vai fazer tu ter uma rentabilidade melhor do que economista, especialista. E outra coisa, né, cara? E aí ele é muito emocional, é o único... Muito, e tem que ter muito cuidado. Já ganhei dinheiro com isso e já perdi. E estuda antes. Sim, mas é emoção, né? Então, às vezes, hoje agora, tá todo mundo querendo investir em quê? Em renda fixa. Mas, né, historicamente, quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários e as ações sobem. Então, não é o momento de achar boas ações e bons fundos imobiliários agora e se posicionar para quando inverter essa taxa, né? Então, mas é emoção. Todo mundo compra quando todo mundo está comprando e vende quando não está vendendo. Quando deveria ser o contrário. Né? Totalmente. E outra coisa, né, Dotz, aproveitando, cara, aí a gente está falando mais do... O cara precisa ter nível de consciência para conseguir entender que o jogo está nos investimentos, no fazer o dinheiro trabalhar para si. Mas, cara, se a gente for analisar hoje a grande quantidade das pessoas, a grande maioria das pessoas tá ferrada, endividada, cara. E aí, assim, gastando mais do que ganha, atolada com 2, 3, 4 cartões de crédito, com o nome sujo, com inadimplência na praça, buscando uma forma de aumentar o seu score para aumentar a oferta de crédito, e aí acaba sempre... Na bola da neve. Acaba sempre Mas entrando na bola de neve. Mas acho que a pergunta é um pouquinho mais atrás. Como fazer... Pessoa que está nos assistindo aí, né? A gente tem vários empresários, temos, né, parceiros que nos assistem. Como essas pessoas têm que fazer dentro do seu CPF, né? Falando da pessoa física, para que ela não chegue nisso? Eu vejo assim, são duas coisas que fazem as pessoas comprar, né, coisas que não precisam. É o medo, né? E o medo de não pertencer a algum grupo, de não ser respeitado. Muitas vezes compra alguma coisa, compra um celular porque está todo mundo comprando, né? É aquela coisa, riqueza é aquilo que a gente não vê, né? Fala no livro da Psicologia Financeira do Morton Housel. A prosperidade. Então, às vezes a gente quer mostrar, a gente compra algo que não quer, que não gosta, para impressionar pessoas que tu nem conhece. Né? Então, é muito sentimento. Né? FOMO, né? Fear of missing out, né? O medo de não pertencer a algo. Então, é isso. Às vezes a gente compra algo porque nem sabe por que comprou. Né? Então, é ter essa consciência, né? E não viver a vida dos outros. Não se comparar com os outros. Fazer essa análise consigo mesmo. Né? Às vezes, o fulano está bem, né? Como é hoje com rede social e tudo, tu acompanha, né? Não, e aí todo mundo tá bem, né? Todo mundo tá rico, todo mundo que é tá só o lado bom, só não tem derrota ali, né? Então, e aí, essa comparação com o outro faz com que a gente viaje para o mesmo lugar onde o cara está viajando. Faz com que o cara compre o mesmo telefone que ele está comprando. Mas será que tu precisa disso para ser feliz, né? Então, não é o quanto tu ganha, sim o quanto tu economiza, né? Quanto mais simples tu viver. Eu não estou dizendo para viver de forma, né, miserável. Claro, tu tem que ter os teus luxos, mas de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, né? Eu acho que tu precisa ter um nível de consciência de austeridade. Tá? Tu tem que ser austero, tu tem que saber que aquilo... Ser abundante, né? O Carcaneiro fala, abundante, mas não ser irresponsável, nem contigo, nem com a tua família. E às vezes tu comete erros que, né, pode impactar nos teus filhos. Para não cometer esses erros, o que tu sugere dentro de uma grade percentil? Isso aqui eu tenho que viver, isso aqui eu tenho que economizar, isso aqui tem que ser um colchão de reserva. Coisas que eu faço, sabe, que, né, e conforme os estudos, os livros que eu falo, é ter isso, ter uma organização, ter limites de gastos, né, tanto gastos fixos, né, planilhar, Excel básico ali, né, gastos fixos, variáveis, saber aonde está indo o teu dinheiro. Perfeito. Né, uma vez por semana, não precisa ser todo dia, mas faz ali um controle para saber. E muitas vezes, né, tu passa no cartão, hoje eu estava lendo sobre isso, o cartão ele faz com que tu gaste sem perceber. Se tu pegasse o dinheiro, né, e fosse pagar, dói no bolso. É psicologicamente, né, provado isso. E o cartão já é feito para isso, né, para gastar. Perfeito. Então, é controlar. Eu uso cartão de crédito, mas eu tenho, uma vez por semana, eu tento fazer esse controle para saber,
estou gastando muito aqui, muito ali. E esse acompanhamento individual faz toda a diferença, né? E isso que eu falei também sobre o medo de não pertencer a um grupo, de não querer viver a vida do outro, viver dentro da tua realidade, né? Não adianta eu querer viver uma vida que eu não tenho condições. Então, eu trabalho para eu poder ter essas condições, né? E ter algumas recompensas também faz diferença, né? Eu falo, uma vez por mês a gente vai sair num bom restaurante, vamos comer o que a gente gosta, mas não precisa fazer isso todo dia, toda semana, né? Então, são coisas assim que vai fazendo diferença. Claro, é uma mudança de mentalidade, né? Começa pelo pensamento, que a gente falou, pensamento, sentir, e tu vai agir. E a consequência disso, tu vai ter resultado. E conseguir envolver as pessoas da casa, né? Muito claro, importante nesse projeto, porque é um projeto. Né? Exatamente. Às vezes, né, que a esposa ganha um salário, né, o marido outro, e ninguém se conversa. E até, a gente está fazendo isso porque a gente quer economizar, né, jogar as claras, né? Claro. Não tem por que esconder. E é algo que influencia em tudo, no relacionamento entre filhos, entre marido e mulher. Então, faz toda a diferença nisso, né? Nas empresas também, principalmente, claro, né? Quem é empreendedor, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Porque, às vezes, o cara não sabe nem de onde é que está entrando dinheiro, onde é que está saindo. Os bolsos concomitantes. Então, são coisas simples, parece simples, só que muita gente não faz. Né? E, assim, percentualmente, o que tu acha que tem que ir para uma reserva técnica? O que tem que ir para investimento e o que realmente é o nosso consumo do dia a dia? O que vários especialistas falam é uma reserva de emergência de até 6 meses, né? Do teu custo mensal, vamos dizer assim. E depois disso começar a investir conforme o teu perfil, conforme o teu objetivo, vamos dizer assim, né? O cara, eu quero ter um valor daqui 5 anos, né? Então, para ti daqui um pouco uma renda fixa ou uma renda variável. Eu digo assim, o mais importante para criar uma carteira de investimentos, de montar, é definir percentuais dentro de cada classe de ativo. Eu quero 30% de renda fixa, 30% de ações, 30% de fundo imobiliário, 10% em Bitcoin, que é mais volátil, vou ter um risco, mas eu vou estar exposto àquele ativo. Isso é o mais importante, porque no final do mês, quando tu for aportar, o próprio percentual vai dizer aonde tu precisa investir. Boa, né? E às vezes o cara fica assim, é tanta informação, que a gente falou, e o cara não sabe, Bitcoin, ETF, não sei o que. Se tu tiver isso, né, um método, né, um percentual dentro da tua realidade, tu vai conseguir identificar, baixou a renda fixa, eu preciso comprar uma renda fixa para equilibrar. Recompor. Né? E isso, depois de um tempo, tu pode, agora eu estou mais tranquilo, eu vou diminuir a minha renda fixa, eu vou mais para renda variável. Dots, aí aproveitando isso tudo que tu falou e complementando a pergunta do Alex, a gente hoje tem uma realidade onde as pessoas elas são desorganizadas com seus gastos, tá? Eu sei porque por muito tempo eu fui assim também e vou dizer que ainda até hoje é um desafio para mim manter tudo planilhado, tudo certinho. E aí eu vi um podcast que também desses caras que vêm falar sobre investimento, porque tu tem que pegar, tu ganha salário mínimo, tu tem que pegar 50% do teu salário mínimo, não sei o que, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Cara, mas o cara que ganha um salário mínimo hoje não sobrevive. Não. Tá? E aí, assim, como é que tu faz esse conciliamento primeiro e trazendo a realidade hoje para o funcionalismo público, até num determinado momento, o entrante, ele é bom, mas ao longo dos anos, a inflação vai defasando o teu salário ao ponto de praticamente tu não conseguir se sustentar, né? Então, aonde tu busca subterfúgios para conseguir complementar a renda ao ponto de conseguir disponibilizar lá, 30% da minha renda eu vou deixar para fazer o quê? 50% desses 30% vai ser para lazer, os outros 50%, ou seja, 15% eu vou deixar para investimentos, né? Mas eu preciso entender que se eu gasto R$4.000 por mês, eu preciso ganhar 5.500. Uma coisa que diz até no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, pague-se primeiro, né? Então, muitas vezes a gente paga os outros, paga a loja, paga o cartão de crédito e não se paga. A gente trabalha o mês todo e não se paga. É disciplina, não adianta. Pegar o salário e dividir. Esses 10% é meu, do meu eu do futuro, né? Da minha família, do meu filho, né? E organizar isso, fazer. E os investimentos não vão deixar ninguém rico. O que vai deixar a pessoa bem financeiramente são o quê?
o trabalho dela, a dedicação, a renda extra. A renda ativa, né? A renda não adianta, ativa, né? Os investimentos não vai enriquecer ninguém. Claro, tirando Bitcoin, alguma coisa assim que não vai crescer mais na velocidade que cresceu. Não. Que teve oportunidades, mas hoje, né, ele está mais estável, vamos dizer assim. A não ser que crie um outro Ethereum da vida, né? Entendeu? Mas assim, eu acho que os investimentos, ele vai te proteger da inflação, ele vai te dar uma tranquilidade, uma renda passiva, mas ele não vai mudar a tua realidade, né? Então, o teu trabalho, o teu estudo, a tua dedicação, que vai fazer diferença. E hoje tem várias formas de tu ter uma renda extra, né? Tanto online como presencial. E tu tem isso. Não, peraí, eu tenho 2 horas que eu não faço nada, fico só, né, no Tigrinho, nas bet, né? Que é um mal hoje, né? Que acontece. E tu viu... Desculpa te interromper, mas vocês viram que o Serasa agora incluiu a quantidade de Pix via Bet para interferir no score do vivente? Não, para ver, porque... Vai diminuir o score do cara. Absurdo, né, é uma pandemia, é um negócio assim. Aí tu vê assim, o cara que... o cara que joga, né? Ele assim, não, eu ganho, beleza, mas por que tem tanta casa de aposta? Por que, cara, né? Todos os times de futebol hoje, por que será? Porque a média, isso tem estudo, né? 70% a casa fica. Óbvio, né? Então, eles já jogam, já eles colocam uma odd mais alta, 10% ali é o risco deles, né? Mas eu sempre digo, né, nas minhas consultorias e quando eu falo aqui, assim, que nada supera o empreendedorismo. Por quê? Porque a renda ativa do empreendedorismo é a principal. Então, é o trabalho ativo, né? O trabalho principal. Mas... tem que lembrar uma coisa, os investimentos, né, o teu aporte de investimentos, se tu tiver condições de ter aportes contínuos e talvez um pouco maior, o teu juro composto daquilo vai fazer... bola de neve, né? Vai fazer diferença no futuro. Faz a diferença. Claro. A diferença é grande. Mas é engraçado, esse dia eu estava vendo também sobre o empreendedor é um eterno desempregado, né? É loucura. Mas aí também eu estava olhando sobre o Flávio Augusto, né, da Trinca, ele falando... que, né, de cada 100 empresas, 90 fecham, 95 fecham em 5 anos. Mas qual é o risco maior? Tu abrir uma empresa, se capacitar, fazer um negócio, se qualificar e correr esse risco, ou tu ser CLT, ser carteira assinada, e daqui a 10, 15, 20 anos tu não ter a certeza que o governo vai conseguir te pagar, te manter. Entendeu? Eu digo outra coisa, então, assim, isso é perfil também, né? Claro, mas claro, eu sempre né? digo uma outra não coisa. vai existir 100% de empreendedores, né? Então... Não, colaborando até contigo, mas assim, mas você pode ser intraempreendedor. Sim. Se você não tem esse ímpeto, né? Essa coragem, cara, seja intraempreendedor, empreende dentro do CNPJ de outra pessoa, entendeu? Do teu parceiro ali. Claro. Desenvolve, né? Te desenvolve. Cara, busca, cresce junto, isso tu vai ganhar comissão, cara, e aí vem a tua renda ativa. Não, isso tudo vai pelo ambiente onde tu está inserido. Claro, né? Isso faz toda a diferença. Né? A pessoa que quer mudar, ela tem que estar disposta a mudar. Mas se ela fizer as mesmas coisas, ela não vai mudar. Né? Tantas pessoas com quem ela convive... E que nem tu falou, às vezes as pessoas se afastam de ti que não estão entendendo o que tu está fazendo, ou daqui a um pouco qual é o teu objetivo. Mas entra de novo naquilo que eu falei, acho que não tem porquê tu ficar se preocupando com o que os outros estão achando. Né? Ninguém, não é que tem uma frase da psicologia financeira também que fala, ninguém se preocupa tanto com as suas posses como tu mesmo. Né? Perfeito, né? Perfeito. Então, às vezes, o cara compra um carro bonito e sai ali, e um barulhão, cara, tá todo mundo me notando, tá todo mundo achando que o barulho do carro é ruim, né? Tá atrapalhando. E aí o cara, né, compra às vezes para impressionar os outros, sendo que ninguém tá nem aí para ti. E a gente vive uma nova geração que gosta dessa impressão. Vivem de imagem, né? Muito mais do que a da nossa geração. A gente tá, né? Agora a gente está inserido nisso, mas eu acho que isso aí faz muita diferença tu viver a tua realidade, né? E não viver para os outros, viver a tua vida. Perfeito. Não se comparar com os outros, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Sempre mais verde. Mas a gente tem que fazer essa reflexão e ver o quanto tu evoluiu num ano. Chegar no final do ano e ver assim o quanto eu estudei, eu evoluí, não ver os outros, onde é que eu estou fazendo. É que o jogo tem que ser tu contra ti mesmo. Claro, Como é que eu estava 12 anos o maior inimigo é a si próprio. Mas aí tu tem que mapear, cara, qual é o meu plano de ação? Meu planejamento estratégico para o ano 2025. Sim, o que eu quero, né? Os objetivos. Como buscar. E no final do ano, que eu sempre digo, né? As pessoas têm medo, às vezes, de fazer... Fazem muito aquela resolução rápida de final de ano. Não, ano que vem eu vou mudar. Mas, cara, esse ano, cara, todo final de mês, não dá para te fazer pequenas... Fazer um balanço, né? Pequenos time points, assim, né?
para te ver como tá e reajustar corrigir o próximo mês. Tinha rota, né? Segue, mantém. Cara, porque o jogo é tu contra ti. Sim, sim. Não é tu contra a gente. Não. É esse que é o detalhe. Mas as pessoas se perdem nisso. E pelo lado das finanças, assim, né? Quando tu tá doente, tu procura um médico, né? Tu quer cortar um cabelo, tu vai no barbeiro. Então, nas finanças é a mesma coisa. Às vezes eu não vou conseguir fazer isso com o conhecimento que eu tenho. Então, procura ajuda. Procura, né? Dentro de um perfil, né? Tem vários hoje, né? Tu falou que vende facilidades. Mas tu procura alguém que tu se identifica, alguém de tua confiança e, cara, me ajuda, né? E, cara, procura, te organiza, para um pouquinho, que a gente falou, vê uma visão, organiza a tua vida, dá uns 2, 3 passos para trás e, com certeza, isso vai ajudar tanto no teu lado profissional, no teu lado pessoal. Claro. Vai ser um impulso que vai mudar, às vezes, a tua vida, né? Falta parar um pouco, né? A gente vive nessa, né, agitação, esse excesso de informação, e aí tu não para pensar. Né? E é que as pessoas vivem no automático, e esse é o grande desafio, né? E todo mundo quer atalho. Mas então, vive no automático e quando a gente chama para uma consciência, ainda tem aí, tipo, 60%, 70% querem o hackzinho, entendeu? Mas me dá só o... entendeu? Não, entendi, mas eu quero... Tá, e a grana, como é que faz? Onde é que eu clico? Ensinar o processo, né? Não, é bem assim, não, veja bem. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço pro meu amigo Luciano Fernandes, do GIF, né? Do Grupo de Inteligência Financeira, é um cara que trabalha muito bem com maestria, é isso, né? E foi muito tempo também um mentor meu depois do... Eu tive o seu Antônio Hermílio de Moraes, né, cara, como mentor, né, cara? Então, eu tive essa honra de conhecê-lo pessoalmente, trabalhar com ele, foi um grande mentor. Depois dele, o Luciano veio e, cara, a gente conseguiu fazer grandes coisas nessa safra mais jovem, né? Sim. E, cara, te dá os parabéns por esse trabalho aí, pelo teu trabalho, pela tua consciência, tá conscientizando, né, o teu povo lá onde está inserido, os né? teus pares, né? Então é muito legal. legal. Que eu falo assim, se eu puder ajudar 1, 2, 3 pessoas, eu já vou me sentir bem, sabe? Porque a gente falou, a gente vive em bolhas, às vezes algo que tu sabe ali bastante, tu acha que o outro também sabe, mas não, né? Não custa conversar, perguntar. Perfeito. E eu faço isso dentro, né, lá do quartel, né? As pessoas que trabalham comigo lá. E também, esse ano também criei essa página. Começando a sair para fora. Saindo, né? Asas. E está sendo muito legal, muito gratificante. E uma coisa que a gente fala muito é assim, ó, o que tu sabe, tu precisa transbordar. Tu precisa passar para as pessoas. Sim. Tá? Porque senão, assim, ó, eu quero ajudar, beleza. Mas como que tu tá te posicionando? Como que tu tá te colocando à disposição para realmente ajudar? Sim. Hoje a internet, ela é um canhão, né? Ela é um canhão. E aí, cara, ela é uma ferramenta, é uma ferramenta fantástica, mas ela pode ser utilizada para o bem, como pode ser utilizada para o mal, né? Porque E eu vou um pouquinho mais também, tipo assim, porque na verdade, assim, ó, né? Vamos lá pro lado da espiritualidade, né? Isso é um dom de Deus, né? Ele te deu. É um negócio que sente. E aí é um talento. E aí tu vai ser o servo bom ou o servo mau? E eu só neguei ele por um bom tempo. Mas isso acontece. Não tem um momento certo, né? Exato. Eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que seguir um pouco a nossa intuição. Claro, ela é divina. Ano passado, né, que eu voltei a dançar no grupo, a gente é resistente, né? Eu, a Natália e coisa, e eu falando aquela coisa, cara, volta a dançar, vai ser legal. E foi tão bom, foi tão legal, sabe? Foi. E isso também, esse negócio... Mesmo com os trancos e barrancos que a gente mas sempre tem, né? Teve, né, cara? Isso aí historicamente, todos os grupos têm, não tem o que fazer. Mas assim, levando para esse lado do ensino, eu sempre gostei de ajudar, sabe? E aquela coisa... Quando pequeno, assim, eu lembro que teve uma época que eu queria ser bombeiro, que eu queria salvar, ajudar as pessoas, sabe? E, às vezes, né, tem vários estudos que falam sobre isso. A gente tem que buscar lá na nossa infância o que a gente gostava, o que a gente queria ser quando crescer, é um indicativo do teu propósito. Então, isso mexe comigo e eu me sinto bem em ajudar o outro, até resolvendo problemas e coisas assim. No dia a dia, não, cara, faz assim, faz assim. E me faz bem, sabe? Apesar, né, de eu ter começado há pouco tempo, o pouco que eu fiz já está me fazendo um bem, sabe? Propósito. E é isso. Mas acho que é assim, acho que está tudo certo, na linha de desenvolvimento humano, né? Exato. E desenvolvimento humano e comportamental. Mas vamos lá, as pessoas
produzem por necessidade, né? Por oportunidade, tu tem oportunidade também, e agora propósito. Por propósito. Né? Sim, sim. E a sequência lógica é essa. Né? E seria fantástico se a gente fosse só por oportunidade ou por propósito. 100%, né? É difícil, óbvio que não, né? Tem muita necessidade, né? Óbvio, não tem como... A grande maioria do empreendedorismo no Brasil é por necessidade, cara. Tá? E assim, e aí a gente tem um nível de consciência muito baixo. Tá? E aí as pessoas se atrapalham mesmo, cara. E muitas vezes não sabe nem o porquê que está fazendo aquilo ali, né? Exato. Não tem um porquê. Ontem eu estava fazendo lá na imersão, né? Estava trabalhando com os empresários lá, porque assim, a gente está num desafio de desenvolver outras pessoas, mas o que acontece? Tem que entender que o Brasil ele é o primeiro em empreendedorismo no mundo, mas é invertido o processo. É por necessidade. A concha invertida, é necessidade. Aí tu pega a China, oportunidade, o Estados governo Unidos. bota dinheiro, incentivo. Né? Estados Unidos, propósito, entendeu? Há muito tempo os caras empreendem por propósito. E muitas vezes o cara abre um negócio porque o outro abriu uma hamburgueria, vou abrir também. Aí o preço, vou botar o mesmo preço, o cara não faz precificação, não sabe o custo. Não faz então são nada detalhes que aí tu vê, o cara quebrou. Técnico. Mas óbvio, né? Então é um negócio que tu fez que nem sabe por quê. Ou pior, né? Fez um hambúrguer, tá, beleza. Meu hambúrguer é delicioso, tá, mas cadê a tua jornada do cliente? Pra quem tu vai vender? Pra quem tu vai vender? Quem é que tu Como quer? vai vender? Aonde? Como vai vender? É que nem a gente falar, eu faço um hambúrguer muito melhor que o Mac, óbvio, né? A maioria das pessoas fazem. Mas o como vender, pra quem vender, eles pegaram, né? A rapidez, a entrega, tem vários pontos, várias cidades. Então é isso aí. Da marca, entender o teu negócio, saber pra quem tu quer vender, o que tu quer vender. Será que realmente aquilo ali que tu gosta de fazer, né? Claro, entra a necessidade também. Mas se a pessoa parar um pouquinho e buscar realmente o que ela gosta, ela vai fazer aquilo ali com mais vontade, né? Na primeira dificuldade que tiver, ela não vai desistir, porque é realmente o propósito dela, o que ela gosta, né? E é isso, estou me desenvolvendo nesse lado aí, estou buscando, né? Esse conhecimento é algo que me motiva. Top. Então, mas uma coisa a gente não sabe ainda, né? Qual é que é o arroba do perfil dele, né? Eu ia perguntar agora. Falamos, o homem ainda não divulgou o perfil dele. Não divulgou ainda, ele tá receoso. Não, tem que esperar, né? Tem que esperar pro final, né? Para segurar a embalde. audiência, né? Ele até o quer final. fazer um embalde. Eu tenho... O melhor é pro final. Vou dar uma dica de investimento que rende 10% ao mês. Segura até o final. O clickbait não vale, né, cara? Não, mas tenho... Até nessa palestra que eu dei lá, eu falei, né? Coloquei nos tópicos, ali, nos objetivos, e no final eu vou dar uma dica de investimento que pode render até 10% ao mês. Aí deu aquele riso, aquele todo, né? Aí no final eu falei, cara, o nosso bem mais valioso que a gente tem é o tempo. Né? Se bem gerido, e mais escasso. Cada dia que passa, a gente tem menos tempo. E a gente não tem essa consciência, às vezes, que a gente desperdiça tempo em coisas, né? Rede social, sei lá. Claro, tu tem que ter o teu momento de distração. Tudo é questão de equilíbrio, como na vida financeira, como na tua vida pessoal também. Tem um momento que tu tem que desopilar, fazer nada. Mas será que tu tem que fazer isso todos os dias, né? Então, aí eu falei, o bem mais precioso, né, e o ativo que pode render mais do que 10% ao mês é teu tempo. Né? Então, é isso, meu arroba, né? Vou aproveitar agora o momento. RDots, eu tenho um Instagram que eu criei esse ano, junto com a minha filha, né? E a mãe não ficou triste? Não, ela não gosta de aparecer nas redes sociais. Aí eu faço alguns vídeos com ela também, né? Coisas lúdicas, assim, para ela entender, né? Sobre dicas de leitura, investimento. E também algumas coisas sobre leitura, sobre educação financeira. Está sendo bem legal, sabe? E, como eu falei, eu precisava fazer isso, né? Tá me fazendo um bem e comecei, né? Aquela coisa, né? Até foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, sabe? Eu comecei com o celular que eu tenho, com a iluminação que eu tenho, sabe? E, cara, está sendo muito legal, sabe? O processo, sabe? Não foi preciosista, né? Não. E o feito, começa a jornada. E o feito é melhor que o perfeito, cara. E assim, e a gente tem que fazer o melhor que a gente pode enquanto a gente não tem condição de fazer melhor o Cortel. Todo mundo começa, não adianta. E a gente menospreza isso, né? Sim. Quando eu estiver pronto, eu começo. Quando eu tiver o iPhone, quando eu tiver uma luz. Quando tiver o chapéu chinês do Ismael. Mas sabes que isso na nossa faixa etária ali não acontece muito, assim, né? Acontece menos. Porque a gente foi exposto mais à necessidade e tal, a gente meio que foi para cima. Mas como a gente falava nos episódios agora atrás, né? Essa galera mais jovem um pouco, e os mais novos agora, essa galera vai ter dificuldade com isso, entendeu? De
começar, entendeu? De botar a cara a tapa, de, cara, eu preciso uma luz melhor, beleza, cara, mas hoje eu não tenho. Vou botar a cara aqui, vou fazer 100, 200, 300, 500 pila para investir, então, nessa luz, entendeu? Sim, sim. Aí buscar soluções, né? Não encontrar não dificuldade, problema. Mas eles também desistem muito rápido, é tudo muito descartável. Né? Mas o que acontece? Efemeridade dessa geração. E aí a gente precisa trabalhar com essa geração. Primeiro, né? Livros, acho que é importante, né? Poder do hábito. Né? Fantástico, né? Coisa. Poder da ação. Poder da autorresponsabilidade. São 3 livros que vão trazer esse conceito. Sim. Tá? Prático mesmo, né? Da gente... Cara, você é responsável pela tua carreira. Você é pelo sucesso e pelo fracasso. Os entendeu? dois, né? Não é tua mãe, teu pai, não é o governo, não é o mundo, entendeu? Cara, é tu. É auto-responsável. Aí pega o Desculpability, né? Eu gosto muito do João Cordeiro, que a gente trabalha muito nas nossas empresas, né? Que é o Desculpability, né? Que é o Accountability, né? Enfim, são livros que dão uma sacudida, né? Na galera. Mas tem inúmeros tipos de literaturas que o cara pode iniciar, mas fazer de forma que nem tu falou, Dots, estudar realmente. E buscar e buscar a leitura naquilo que tu gosta realmente, né? Não adianta assim, Alex, tu pega um livro sobre futebol, tu não gosta de futebol, tu não vai ler, né? E pegar um horário assim de manhã, ao meio-dia ou à tardinha, e longe do celular, né? Para realmente absorver o que aquele livro está te passando, né? Imagina o autor, a experiência toda de uma vida, ele resume em 200 páginas, 300 páginas, e a riqueza de conteúdo que tem ali, o quanto o cara pode aprender, né? Eu vou colocar uma coisa para ajudar nisso, porque assim, lá no Kairos eu ensino, vou dar mais uma dica do Kairos, tá? Depois o diretor me cobra. Não fica falando, né? Deixa a galera comprar, né? Falando em livro, né? Preciso ler esse livro aí. O Caminho de Ser Empreender, ó. E tem muita dica prática, e não só dica, tá? Ele é um livro ativacional, então ele tem matrizes aqui para te ir lendo e fazendo, de fato. Praticar, tá? né? É para tu estudar. Esse é o livro para tu estudar. Esse é o livro para ser leitura estudado, ativa. Aplicado, leitura ativa. Não é livro para quem quer mamatinha, tá? Quem quer hackzinho, não compra esse livro. Não tem atalho. Não tem atalho. Esse aqui é para quem gosta de fazer a coisa acontecer fazer de verdade. O processo acontecer. Né? Isso aí. Né? E o que acontece? Com esse tipo de leitura que a gente vem falando nos livros, esse aqui, cara, isso te tira da zona de ostracismo, ele te bota a ser, né, realmente o cara que é responsável pela tua carreira, entendeu? Ser o cara que... O protagonista da tua vida, né? Levanta a bunda da cadeira e vai fazer. E essa palavra, ser protagonista de fato mesmo, né? Assumir o controle. Não tem. Total. Porque a galera é ótima em dar desculpa. E quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Não faz nada, né? O cara fica parado, paralisa, né? Não, e aí ele tira a responsabilidade total dele e tudo é responsável pelo resultado dele. Tudo é responsável. E o pessimista, ele é muito mais... É fácil de tu ser pessimista, né? Não, mas é porque eu tô cansado. É porque não sei o quê. Porque eu nasci não sei o quê. Porque eu estudei em escola pública. Ele é muito mais aceitável, vamos dizer assim, né? Aí tu chega no poder das palavras, e né? se a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Sim, tem essa também. Mas o poder das palavras é fundamental, tá? Sim. É fundamental tu ter esse controle emocional e saber que tipo de palavras tu profere, porque da tua boca sai morte ou sai vida. São três coisas, né? Enfim, e falando nisso, né, em palavra, nós estamos aí, infelizmente, chegando pro final, né? Cara, deixa tua arroba de novo aí e profere uma palavra bacana aí. Deixa tua mensagem final. Mensagem final. Para aquela câmera lá. Então, o meu arroba é rdots. Tem um perfil, né, onde eu falei que... Dots com 2 T's. Dots com 2 T, importante. E, assim, uma frase que eu escutei, eu acho muito boa e faz muito sentido, né? A gente é resultado das pessoas que a gente convive, dos livros que a gente lê e da comida que a gente come. Então, são 3 coisas assim que impactam tanto na tua vida pessoal como na vida profissional. Física. Né? Tudo, né? Então, né, tu vai ter uma saúde melhor, tu vai estar mais disposto a estudar, a trabalhar, a brincar com o teu filho. Então, não vai cansar tanto nos ensaios. Mas é verdade, é uma coisa que eu escutei e é verdade, a gente é resultado disso. E o ambiente faz muita diferença. Tu conviver com pessoas que pensam igual a ti e tem o mesmo propósito e queira evoluir, né? Perfeito. E às vezes tu tem que se afastar de pessoas, não vai deixar de ser amigo daquela pessoa, mas tu tem que conviver com pessoas que querem crescer e buscam isso também, né? Puxa, levanta a régua. Exatamente. E o recado? E o poder da ambiência.
Poder da ambiência. É isso aí. É o poder da ambiência. Esse vai ser meu recado final. Esse vai ser? Eu posso falar de network também? Pode. Então tá. Tem networking, né? Networking, ele é importantíssimo, sim, né? contatos. Porque assim, ó, se tu está na tua ambiência onde tu te eleva, né? O networking, ele vai te abrir muitas portas, vai te dar grandes oportunidades para tu te desenvolver. Sim. Quiçá até fazer alguns tipos de contratos, né, específicos. E aí, então, quando a gente fala em dinheiro e fala em crescimento, e seja intencional. Tá? Em tudo que tu faz. Quando tu levanta de manhã, não tenta planejar o teu dia. Sim. Tá? Tenta pensar assim, ó, eu preciso ir lá pro INDEC. Tá? Eu preciso ir lá pro INDEC, eu preciso fazer isso. De preferência um dia anterior, tá? Porque daí tu consegue ter produtividade. Né? Dorme tranquilo, né? Não dorme preocupado, né? Exato. Será que eu esqueci alguma coisa? Será que, né? E se tu não tem esse hábito, tu acaba ficando refém do acaso. E aí tu vira apagador de incêndio. E nem bombeiro, já vimos hoje, né? Depois que o tenente lá falou, nem bombeiro apaga incêndio. O bombeiro previne incêndio. Previne. No último caso, ele apaga um incêndio, mas é 10%. Sabia disso? Não sabia. Fiquei sabendo agora. É importante. O Alex estava entregando uma palestra e disse, tu vai ser bombeiro, e tinha um tenente falando sobre apagar incêndio. Aí no final, o tenente e o coronel lá, o capitão. Aí deu uma explicação técnica lá. Falar que bombeiro não apaga incêndio. A gente trabalha na prevenção. Trabalha na prevenção, né? E em último caso, a gente vai lá e apaga o incêndio. É de boa, essa aqui tem que... Pegou. Aí hoje eu uso. Cara, você tá apagando incêndio aí, mas eu quero uma coisa pra você. Nem bombeiro apaga incêndio. É boa, né? Tu é brigadista, então. Tu é brigadista. Sim, prevenção, né? Prevenção. Cara, e na questão de conexões, né? De ambiência, conexão, é importantíssimo você ter uma noção clara para que eu tenho para falar para você. Seja interessante antes de ser interesseiro, tá? É fundamental. E ambiência gera referência, e referência gera resultado. Então, bora pro INDEC você também. Perfeito. E segue lá, R.Dots. R.Dots, com 2 T's. Dica de milhões da Maria. Dica de milhões da Maria. Preciso mandar um abraço para minha esposa, né? Para minha filha também. Verdade. Minha esposa Natália, minha filha Maria Elisa, minha parceira de vídeo. Né? Os vídeos com certeza tem muito engajamento por conta dela, não é por causa dessa minha latinha aqui, né? Com certeza é por conta dela. Então, um beijo, minha filha. E é isso aí, muito obrigado por ter participado. É uma honra. Tamo aí, qualquer coisa. Estamos à disposição, né? Eu agradeço pela oportunidade. O INDEC existe para alavancar pessoas, né, processos, resultados, e é um prazer te receber aqui. E outra coisa, e é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de finalizar, é que o nosso objetivo é trazer educação. Educação e assim, de forma simples, não simplória, né? E mostrar para todo mundo que cada pessoa que ela quiser fazer, ela vai lá e faça, porque o conteúdo existe e tem como fazer, e sem preciosismo. Apenas comece, né? Começa. O feito é melhor que o perfeito. O Érico Rocha fala, o feito é melhor que o perfeito. BBF. Básico, bem feito. Dá resultado. É que eu falo lá no quartel, a comida quente, sobremesa doce e o suco gelado. Isso aí, show de bola. Show de bola. Prazer, então, inenarrável estar com vocês aqui. Aqui, ó. É que é muita câmera nesse estúdio, que é isso, muita moderna. Não, o café, né? O café tá valorizado agora. Só pelo café já tá valendo. Não, a gente tava falando hoje no primeiro episódio da manhã que a gente gravou, que nós vamos mudar agora, né? Água, negócio. O café tá muito caro. O café tá inflacionado. Então, bora pra gente aí. Forte abraço.